Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Como a gente tem falado bastante aqui no canal sobre Thai dramas, Lacorne, BL e tudo mais, e o meu faro investigativo, jornalístico assim, não me deixa fugir dessas coisas, e também um faro um pouco histórico, digamos assim, eu vou trazer para vocês 3 vídeos, uma série de 3 vídeos aqui no canal, pra gente falar um pouco sobre as histórias dos dramas e traidramas, ou dos doramas, como a gente costuma também chamar. Contar um pouquinho sobre essa história, trazer um pouco sobre essa história, de como que surgiu, como que foi a ideia desses dramas e analisar hoje como que estão essas produções. O que nós podemos esperar para o futuro dessas produções e também até para o futuro dos atores e atrizes que fazem parte disso. Então nós vamos conhecer um pouquinho, vamos entrar nas histórias dos dramas aqui em 3 vídeos no canal. Neste primeiro vídeo a gente vai contar então um pouco das histórias dos dramas, trazendo histórias de outros países também, para então a gente focar, pelo menos neste primeiro momento, a falar dos dramas tailandeses. Então como que é que surgiu os dramas, como é que surgiram essas histórias? Fiz uma pesquisa, aqui estou com ela aqui ao lado para a gente poder falar sobre, depois eu até coloco aqui para vocês embaixo onde que eu tirei essas informações, não foi informação da minha cabeça, fontes da minha cabeça não, foi fonte aí de vocês, de sites que falam especificamente sobre dramas. Então eu tirei sobre isso. Então a ideia que se começou lá por volta de 1927. Claro que naquela época a gente não tinha tanta qualidade assim e a gente não tinha tanta tecnologia. E aí o que aconteceu na época, Isso acontecia dentro dos rádios, principalmente. Então as pessoas estavam sempre alocadas a estar conferindo os dramas nos rádios. A ideia inicialmente dos dramas começou no Japão e depois foi se estendendo para a Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan. A China também tem bastante produção de dramas, só que especificamente começou lá no Japão, ali por volta da década de 30, década de 20. Com o passar do tempo, as pessoas continuaram a escutar os rádios e tudo mais, só que aí começou a vir a televisão. As pessoas começaram a substituir os dramas, começaram a substituir a exibição nas rádios pelas exibições na televisão. Mas é claro que ninguém ou pouquíssimas pessoas tinham acesso à televisão nos primeiros anos. E aí isso foi um grande processo, Vamos saindo ali da década de 30, de 1930, 40, pra gente chegar ali por volta de 1956 e começar a ter essa mudança, Começar as pessoas a estarem mais ligadas na televisão do que propriamente no rádio. A gente pode até comentar sobre isso aqui do canal, Porque eu contei um pouco sobre história de rádio, sobre história de internet e televisão, numa outra série que eu fiz aqui no canal chamado Transformações da Comunicação. Eu vou deixar depois o link da playlist aqui para vocês nos cards, para vocês conferirem um pouco sobre essas histórias. E aí quando a televisão ela realmente se configura como um grande meio de comunicação nesses países asiáticos, e isso ocorre ali por volta de 1970 e teve uma grande mudança ali, as coisas foram mudando, as produções dos dramas também aumentaram bastante, principalmente na Coreia do Sul, que posteriormente ficou conhecida como uma das grandes produtoras e até produzindo mais dramas do que o Japão. E a televisão de cores também trouxe essa ideia de modernidade, de mudanças, de história, de grandes histórias para dentro dos dramas, para dentro do que a gente pode chamar até de novela. Se a gente for analisar especificamente sobre os dramas, trazendo para nossa cultura brasileira, seriam as novelas, que tem os seus 50, 60 episódios, mas normalmente lá não acontece tanto assim. Então quando a gente fala sobre os dramas, quando a gente comenta sobre dramas, a gente fala sobre histórias que se misturam com questões de amor, com questões até mesmo sociais, em que elas têm esse formato de novela série. E aí a gente tem umas
diferenciações, né, umas diferenças em relação aos dramas. Como que é o drama no Japão, na Coreia do Sul e tudo mais. Então a classificação fica a seguinte. Quando a gente fala de dorama ou quando a gente fala de J-drama ou J-drama, são os dramas produzidos no Japão. Quando falamos de Thai drama ou Lacorne, é as produções que acontecem na Tailândia. Quando falamos do K-drama ou do Q-drama, são produções ocorridas na Coreia do Sul. A C-drama ou C-drama ou até mesmo o dorama são os produzidos na China. E o TW-drama ou TW-drama é o produzido no Taiwan. Então são esses os principais países que produzem drama na Ásia. Esse formato de que é uma quase novela série e normalmente são formatos curtos. A gente vai continuar falando sobre esses formatos ao longo do vídeo. E aí a gente chega na década de 2000, aonde nós temos o grande boom dos dramas, principalmente de dramas que aconteceram no Japão e que depois foram se arrastando para outros países. A gente pode analisar, por exemplo, nessa época, né, ali de 2000 até 2010, 2009, os principais dramas que foram lançados. Então a gente tem, por exemplo, em 2009, o lançamento de Boys Over Flowers de 2009 e The Heirs em 2013, todos produzidos na Coreia do Sul. Calma que a gente ainda vai chegar a falar de Boys Over Flowers de novo aqui. Falando sobre essa questão de formato, o que caracteriza o drama, o dorama? Eles são formatos curtos, normalmente são episódios ali de 45 minutos, 50, 1 hora, estourando ali 1h15. E normalmente são produções curtas, de 12 a 16 episódios, e não existe uma continuação, né? Não vai existir uma segunda temporada. Acontece às vezes de ter segunda temporada, de ter episódios especiais depois do encerramento dessas séries, mas não é comum. O comum é que você tenha uma produção ali de uma mini novela ou uma minissérie de 12 a 16 episódios. Há, claro, relatos de séries, de dramas que passaram de 60 episódios, de até 200 episódios. Então, isso varia muito de como que cada país e cada produtora trabalha com os seus dramas. Então, vocês vão ver dramas aí com 8 episódios e vão achar bom. E vai ver também dramas, sei lá, com 14 episódios e que vocês não vão achar tão bom. E vice-versa também. Mas, normalmente, quando a gente vai acompanhar um drama, é justamente isso. Ele, no máximo, ele vai ter 16 episódios e não vai ter uma segunda temporada. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de produções que acontecem na Tailândia, e a gente vai entrar já já nessa questão, a gente tem uma diferenciação quando a gente vai falar de histórias que são para o público hétero e de histórias que são para o público gay. Porque normalmente, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do amor gay, do amor entre homens e também até o das mulheres, mas segura aí. Quando a gente fala disso, a gente entra numa outra grande história dentro dos dramas, que são as produções de boys love, ou como a gente tem chamado aqui no canal, né, e como é comum a gente ver aí na internet, né, e nas produções, os BLs, os boys love, que são o amor de garotos. E aí é que entra mais uma parte da nossa história dentro dos dramas. Como é que surgiu os boys love? E por que essa diferenciação quando a gente vai tratar da classe LGBT dentro dos dramas? A pesquisadora Fujimoto Yukari fez um artigo que depois eu até posto aqui para vocês na descrição do vídeo, falando sobre essa questão do crescimento e da ascensão dos boys love. Ela disse que os primeiros boys love acontecem lá em 1970, mas que ainda não existia essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura é muito recente. Então ela fala que naquela época, eu até vou falar direito a expressão aqui para vocês, que se denominava que era um romance adolescente de garotos e que normalmente tinham representações fortes e de muito erotismo. Uma coisa que tá aqui na pesquisa, né, e que a gente analisa bastante disso, é que a maioria desses dramas que a gente vê, eles são baseados
baseados em alguma história que já foi lançada. E aí são histórias que saíram, por exemplo, de animes, de novel, que são romances ilustrados em mangá, ou até mesmo dos próprios mangás, né? Quando a gente tem uma diferenciação de romance ali dentro dos mangás, a gente fala que são os novel ou os novels. Normalmente a gente tem essa base para falar sobre os dramas. Eles têm sempre essa base por trás e vai ser baseado naquilo para eles poderem contar essas histórias. Normalmente, então, não tem uma história muito inédita. Ou normalmente, quando a gente vê essas histórias acontecerem, elas anteriormente foram lançadas como animes, como novel, para depois passar para produção de televisão. E aí a gente entra numa parte que vai ficar para o segundo vídeo. O que acontece em relação aos boys love perante ao preconceito? A gente vai falar então no próximo vídeo sobre esse preconceito em relação aos boys love e também a ascensão das produções na Tailândia. Então eu espero por vocês no próximo vídeo, deve ser daqui a umas 2 semanas, eu aviso para vocês. Se você gostou deste conteúdo, já deixa o joinha nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui, e as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Pode comentar aqui embaixo todas as informações que vocês quiserem passar. Eu não vou passar todas as informações, né, porque provavelmente alguma coisa passou por mim e eu não tô sabendo, então vocês podem comentar aqui embaixo, ok, gente? Até a próxima semana, tchau pra vocês!